Bem, agora vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, olá a todos, canal Pro Motores. Hoje eu vou desmontar este motor aqui. Este é o MAN D 2876LF12. Esse motor foi retirado deste tipo de veículo. E possui as seguintes especificações técnicas. Então, este veículo é do ano de 2008, a quilometragem exata é desconhecida. O atual proprietário rodou cerca de 100 mil quilómetros. Então, qual foi o motivo da remoção? Entre os cabeçotes, o líquido de arrefecimento está vazando para fora, ou seja, em algum lugar na região dos cilindros 1, 2 e 3, e eu já removi os cabeçotes. Aqui já vejo algumas coisas não muito boas no bloco, muito provavelmente o bloco vai precisar ser substituído. E também quero mostrar quanto carvão tem entre os cabeçotes. Isso aqui está vitrificado, os gases passaram entre os cabeçotes por muito tempo. Vemos que aqui já está tudo carbonizado, tudo já virou um monólito, aqui é óleo queimado, enfim, carvão, sujeira e assim por diante. Então, agora vou mostrar e contar o que eu vi aqui, quais coisas não muito boas estão acontecendo com o bloco. Mas primeiro vão ter cenas de como eu desmontei o motor até esse estado, ou seja, a remoção do câmbio e a desmontagem.
Desse jeito eu desmontei o motor e agora sobre o bloco, primeiro, pelo que eu posso julgar, ainda não fiz as medições. Parece que as camisas afundaram e estão mais baixas que o normal. Primeiro ponto. Segundo, neste local há corrosão. O bloco foi corroído, o anticongelante vaza sob a camisa e parece que isso ocorre faz tempo, pois dá para ver o dano no bloco. No momento são apenas observações iniciais. Claro, vamos desmontar tudo, tirar as camisas, limpar tudo lá, talvez fazer algumas medições. Por enquanto acho que muito provavelmente o bloco vai precisar ser substituído. Aqui também no segundo cilindro temos uma situação parecida. Aqui é um pouco menor, nos outros não parece ter isso. Então já vou responder a um comentário que com certeza alguém vai fazer. Por que trocar o bloco? Dá para colar alguma coisa, soldar, fazer algum remendo ou algo assim? Então, eu concordo que dá para fazer alguma coisa para que o motor funcione de alguma forma, talvez por algumas dezenas de milhares, talvez 50 mil quilómetros, talvez até, não sei, perto de 100 mil quilómetros ele aguente sim. Eu concordo, dá para inventar alguma coisa aqui, usinar o encaixe para a camisa, colocar um anel de ajuste, levantar um pouco a camisa, passar alguma coisa aqui para vedar, mas isso já não tem relação com uma reforma completa do motor. Recentemente aconteceu comigo. Tinha um motor doador da Inglaterra enferrujado e neste ponto estava totalmente corroído, faltando vários milímetros. E lá me escreveram tanto, dá para soldar, dá para passar uma massa, dá para trocar, dá para usar solda a frio, enfim, vou responder a esses comentários. O cliente me procurou para uma reforma completa, minha tarefa é fazer o motor da melhor forma para que rode pelo menos 500 mil quilómetros ou até 1 milhão, 1 milhão e meio e assim por diante. E, por exemplo, gastar 500 mil rublos, 600 mil ou até 1 milhão de rublos só para fazer um experimento tipo vamos soldar aqui e ver o que acontece, para o cliente não faz sentido. Você gasta 1 milhão de rublos e a gente faz, vamos ver, talvez funcione bem, talvez não funcione, bom, aí você não teve sorte. Por isso, eu tento fazer tudo com a máxima qualidade possível, usar apenas peças e componentes de altíssima qualidade e comprovados e assim por diante. Claro, eu também posso deixar esse bloco. Se o cliente concordar, se no futuro ele não tiver nenhuma reclamação, se ele entender tudo, todos os riscos, então, por mim, eu posso deixar, eu posso montar, mas da minha parte, da minha iniciativa, com certeza não vai partir de mim convencer o cliente a deixar esse bloco. Isso com certeza não vai acontecer. Isso só parte da iniciativa do cliente. Quem escreve esses comentários, quem dá esses conselhos, primeiro coloque-se no lugar do cliente, por exemplo, no meu lugar, e entenda que o seu carro está parado para conserto. Você não está ganhando dinheiro, está investindo nela, tipo 1 milhão de rublos. Quer que, após o conserto, ela funcione e gere dinheiro para você, e aí te oferecem fazer um experimento. Talvez funcione, talvez não funcione. Então, você que escreve esses comentários, você pessoalmente aceitaria isso? Acho que não. Uma coisa é sentar no sofá, tomar um chá por meia hora, assistir a algum vídeo, escrever um comentário que parece inteligente, dar um conselho e, com a consciência tranquila, seguir com a sua vida, cuidar das suas coisas, viver a sua vida. E é totalmente diferente quando é o seu carro ou quando você está fazendo esse trabalho. Você precisa gastar uma certa quantia de dinheiro, precisa gastar uma certa quantia de tempo. E eu acho que no segundo caso, nos pensamentos seriam completamente diferentes, as exigências seriam outras, as opções também e assim por diante. Agora vou remover a bomba de combustível, o volante do motor e desmontar o máximo possível. Depois coloco o motor na bancada, tiro o cárter, pistões, eixos e sigo desmontando. Esse é o volume de trabalho que temos.
Então tirei os pistões e o que vemos? Primeiro, as bronzinas são de reparo, tamanho 0,25, e o reparo foi feito em 2016. Nas bronzinas está escrito maio de 2016, agora estamos no final de 2024. O reparo desse motor foi feito há 8 anos. Se o virabrequim já tem 8 anos de uso, provavelmente deixaremos como está. Eu, na verdade, não sou a favor de instalar virabrequins retificados, ainda mais em um motor como o LF 2876, que tem o braço do virabrequim mais longo e o curso do pistão aumentado. O moente do virabrequim está ainda mais afastado do colo principal. A bronzina ainda está, em princípio, em estado bastante satisfatório, mas é claro que as bronzinas serão novas. Então, sobre as bielas vão para verificação. Para um trabalho cuidadoso, a primeira coisa a fazer é verificar o alojamento das bronzinas da biela para ver se há deformação em forma de elipse. Se aqui estiver tudo certo, então vamos substituir a bucha do pino do pistão, porque esse tipo de folga... Se tivermos dúvidas nesse ponto, se houver ovalização, então as bielas terão que ser substituídas, mas como elas são fraturadas, não tem como recuperar, não dá para usinar essa superfície para assentar a tampa mais abaixo e chegar de novo à medida certa. São bielas fraturadas sem possibilidade de recuperação. Agora, sobre os pistões, no geral estão em ótimo estado, considerando a saia. Não sei, essa carbonização me incomoda, pode haver grandes riscos sob ela, isso às vezes ocorre. Ou seja, eu preciso remover essa carbonização de um dos pistões, limpar e verificar. Se nesse local estiver tudo certo, sem riscos, então talvez possamos manter os pistões antigos. Sobre as camisas, preciso tirá-las para verificar. O desgaste é pequeno e ainda há o cruzamento das ranhuras aqui. Talvez isso tenha danificado a camisa. Como o bloco foi corroído aqui, talvez também esteja assim sob a camisa, ainda preciso removê-las para verificar, mas como opção, instalar camisas novas, instalar anéis de pistão novos, deixar esses pistões e, claro, bronzinas novas e assim por diante. Então, as bronzinas principais também vemos o tamanho 0,25 e nas bronzinas principais está indicado o ano de 2012, ou seja, não está claro quando exatamente esse motor foi reparado. Agora estou removendo todas as bronzinas principais, tirando o virabrequim e mostrando. Há um momento interessante com as bronzinas de biela. Agora eu olhei e na verdade nem entendi como isso é possível. Também é 0,25, mas a bronzina já é de outro fabricante, de outra empresa. Não informa o ano de fabricação. Montaram aparentemente com o que tinham. Pelo virabrequim, é o quinto mancal, esse que acabei de soltar. A bronzina também está bem desgastada. E dá para ver o próprio eixo, ele está assim com esse escurecimento, como se tivesse sido queimado. Vamos fazer mais algumas medições, claro, vamos verificar. Agora vem a parte mais interessante, estou gravando com o celular para ter foco. Primeiro vou mostrar como estão as bronzinas principais, ou seja, vemos onde estão esses riscos. Desgaste.
Aqui estão as 3 bronzinas mais ruins. Bom, na verdade 2 nem tanto. Só um pouquinho. As 2 bronzinas mais ruins. Essas são do 5º e 6º mancal principal. E esse aqui é o 5º. E no eixo também, nesse mesmo lugar, houve superaquecimento. Assim ficam as bronzinas que estão instaladas no bloco. Isso é sobre as bronzinas principais. E todas elas têm o tamanho de 0,25 mm, mas são de fabricantes diferentes, como eu disse. Agora, a parte interessante sobre as bronzinas de biela. Temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto cilindros. Primeiro vou mostrar pela marca deixada, ou seja, aqui está a bronzina, por exemplo. Pegamos a bronzina e observamos. Bronzina Sputter, tamanho 0,25, assim fica melhor. Bronzina Sputter, tamanho 0,25, ano 16, ou seja, como eu disse. E o estado da bronzina está bem bom. Agora vamos olhar a biela, onde estava essa bronzina. Certo? Vemos aqui a marca diz Sputter 0,25 e ano 16. Esta é a nossa primeira biela. Vamos deixar a segunda de lado e ver a terceira biela. Sputter 0,25, dá para ver claramente. Quarta biela. Sputter 0,25. Bem aqui é 0,25. Está escrito Sputter. Em seguida, quinta biela, próximo. Zero vírgula 25 próximo. Sexta biela. STD. Sputter 0,2 ano de 2019 padrão. Mais uma vez. Impressão da inscrição Sputter. Impressão de STD. 0,2 ano de 2019. Agora vamos olhar o casquilho que estava naquela biela. É exatamente assim. Sputter, padrão. Ano de 2019. Então todos os nossos casquilhos são 0,25, exceto o do sexto cilindro que tem casquilhos padrão. Então peguei o micrômetro, aqui está nosso sexto cilindro, e fiz as medições. Primeiro vamos medir o moente da quarta biela. Certo, vemos a medida 89,75, ou seja, esse é exatamente o tamanho para bronzinas de 0,25 mm, ou seja, o padrão é 90 mm menos 0,25 mm e dá 89,95 quarto. Agora o quinto. Também vemos 80 e 9,70. Bom, aqui 4 estão praticamente na metade. Tudo bem, 89,74, isso também está dentro do limite de 0,25. Agora o sexto colo. Então, como lembramos, as bronzinas aqui são padrão. Se as bronzinas são padrão, então o tamanho do colo deve ser 90,00 ou talvez 89,99, ou seja, menos 12 centésimos. Olhamos o tamanho do sexto colo e vemos que ele tem exatamente o mesmo tamanho que os outros. 89,74. Isso eu não consigo entender. Ou seja, o colo foi polido para o tamanho 0,25, mas as bronzinas são padrão. Como o motor funcionava, como essa biela não bateu, eu não entendo. Pois é, e agora a cereja do bolo em tudo isso. Como lembramos, pulamos a segunda biela, vamos olhar a marca na segunda biela.
Aqui nesse ponto é 100 e agora vamos olhar a bronzina dessa biela. E o que vemos? Vemos que é isso mesmo. O tamanho 2 da bronzina é 1 milímetro a menos. Agora vamos medir o segundo colo da biela. Ou seja, vemos o tamanho 88,99. Então, o padrão é 90 mm 0,25, é 89,75, 0,5 é 89,5, 0,75 é 89,25 e 1 é 89,0. Aqui temos menos 1 centésimo, ou seja, está dentro do padrão. Mas o fato é que um dos colos foi retificado para o último reparo para o tamanho 1. Todos os outros colos foram retificados para o tamanho de 0,25 mm, mas no sexto cilindro, na sexta biela, temos bronzinas padrão em vez de 0,25. Aqui, e também se olharmos para a biela, vemos a primeira. E a segunda já vemos que é diferente. Ou seja, em algum momento durante o reparo essa biela foi substituída, todas as outras 5 peças são iguais. E a segunda biela foi substituída, vemos até que tem a marca BF. Então, olha só o que temos aqui. Em algum momento neste motor as bronzinas do segunda biela grudaram. As bronzinas grudaram e uma biela foi substituída. Quando as bronzinas grudam, o eixo entorta, ou seja, ocorre curvatura no eixo. Por isso, todos os outros colos foram retificados para o tamanho 0,25, inclusive os mancais principais. Porque o virabrequim fica empenado, normalmente dá uns 0,15 a 0,20 mm, e para tirar esse empeno, eles retificam o virabrequim para a medida de reparo, né? O primeiro reparo. Mas se não dá para o primeiro, então vai para o segundo. E também retificaram os colos das bielas, porque quando o virabrequim está empenado, o eixo desse colo da biela muda um pouco. É coisa de centésimos de milímetro. E o segundo colo, onde os bronzinas estavam grudados, foi retificado para a última medida de reparo. Bom, pelo visto prepararam o motor para venda. Eu nunca vi virabrequins 2876 rodando na última medida de reparo. Normalmente eles quebram. Colocaram bronzinas medida 1 e no geral venderam o caminhão. E de alguma forma o motor ainda está funcionando. De alguma forma o virabrequim ainda não quebrou até agora. Bom, não sei, talvez o retificador era muito bom, fez todas as transições certinhas, ou talvez o virabrequim era tão bom, feito com tanta qualidade. O motor já rodou ao menos 100 mil km após o concerto. Como eu já disse, o cliente comprou ele e já rodou 100 mil km com ele. Bom, tudo bem, concordo, isso acontece, eu já vi isso antes. Antigamente, lá na nossa empresa, faziam assim há muito tempo, quando havia muitos problemas com peças de reposição, quando ninguém ainda consertava esses motores da Mercedes, da MAN, da Mercedes. E lá na nossa empresa também faziam algo parecido. Usavam nossas bronzinas nacionais, acho que da MZ. Quando o colo não permitia mais retífica padrão, usinavam para diâmetro menor e escolhiam bronzinas mais grossas. Lá entortavam e faziam travas caseiras. Concordo, isso acontece, fazem para vender e já houve esses casos. Mas para que aqui no lugar de uma bronzina 0,25 fosse instalada uma bronzina de 1 e ainda assim o carro funcionasse, isso eu vejo pela primeira vez, nem me lembro de algo assim. Muito estranho, porque essa bronzina não girou e porque essa bronzina não grudou no colo da biela. Então temos uma tolerância para a película de óleo de 0,06 a 0,12 mm, ou seja, isso dá 0,06. Bem, digamos assim, uma décima, não é mais. Se tiraram do próprio colo 0,25 mm, ficou 0,25 e mais uma décima, então digamos assim 3 décimos. Tínhamos uma folga de 3 décimos entre a bronzina e o colo do virabrequim. E como o motor funcionava, para mim, sinceramente, é um mistério. Bom, uma das opções é que a bomba era tão eficiente que ela criava essa pressão, sabe? E se a gente olhar pela marca, vemos que essas bronzinas são diferentes. Aqui a marca da Biela é um pouco diferente. E no sexto cilindro dá para ver, né, que ali teve batida, teve impactos. Então, o que vamos fazer com o virabrequim eu ainda não sei. Bom, temos duas opções. Ou compramos um virabrequim novo e instalamos para que todos os colos e todas as bronzinas sejam padrão, ou deixamos esse virabrequim.
Ele já trabalhou por um tempo, pelo menos já rodou uns 100 mil quilómetros, ou seja, colocar uma bronzina de medida 1 nesse colo e todas as outras bronzinas de 0,25 mm, isso já vai ser uma opção meio no improviso, porque como eu já disse, os 2876 geralmente não duram muito depois do retifica. Bom, não sei qual decisão vai ser tomada, agora vou desmontar tudo, fazer uma lista e entrar em contato com o cliente. Se não me engano, ainda temos problemas com o bloco. Acho que será preciso trocar o bloco, vamos remover as camisas e verificar. Ou seja, as peças principais do motor que precisam ser trocadas são o bloco e o virabrequim. Não sei, talvez uma opção seja comprar outro motor e montá-lo, é uma possibilidade. O motor está desmontado, vamos resumir. Já adianto que é um caso único, um caso interessante. Temos aqui uma combinação. O virabrequim foi retificado para tamanhos diferentes e um dos colos está na última medida de retífica. E segundo, no cilindro número 100, em vez de bronzinas de 0,25 mm, estavam instaladas bronzinas padrão. Eu não sei como o motor funcionava, na minha opinião isso é impossível. Lá há muita folga, com batidas fortes. Ele deveria bater quando estivesse funcionando. Eu acho que o cliente trouxe para consertar na hora certa mais um pouco e teria girado ou essas bronzinas quinta e sexta, ou teria girado a biela onde estavam as bronzinas padrão. O que vamos fazer com esse motor? Ainda não temos uma solução, informei ao cliente sobre todos esses detalhes, os problemas que precisamos trocar o bloco, que temos essa situação com o virabrequim e também com o comando de válvulas. Não lembro se mostrei para a câmara. Aqui os camos ainda parecem bons. Estão em bom estado, mas os colos de apoio estão com esses riscos, com desgaste e com arranhões, e justamente esses colos são onde as bronzinas estavam em mau estado. A quinta e a sexta colos, os resíduos delas iam pelo canal até o colo de apoio do comando de válvulas, e também causavam riscos e desgaste aqui, e assim por diante. Essas peças principais precisam ser trocadas, bloco, virabrequim e comando de válvulas, ou seja, é mais fácil comprar e consertar outro motor. Aí verificar o estado dele. Bom, não sei, na minha opinião temos duas opções aqui. A primeira é montar tudo como está, ou seja, trocar as camisas, trocar os anéis de pistão, trocar as bronzinas, as borrachas, os retentores, as juntas e montar tudo de volta para ver quanto tempo vai durar. Mas isso, de novo, não vai ser uma reforma completa. E a segunda opção é fazer tudo direito, como eu já disse, ou procurar outro motor e montá-lo, ou buscar apenas o bloco separado. Também levar para a usinagem, fazer tudo corretamente, comprar virabrequim, comando de válvulas e um kit de pistões novo, entre outros. Isso então será um tipo de reparo parecido com o que eu tive com o motor de Moscou, mas lá o valor do conserto passou de 1 milhão de rublos. Bom, não sei, no geral, quais decisões serão tomadas. Isso tudo depende do cliente. Então passou-se algum tempo, cerca de uma semana. No geral, o cliente comprou mais um motor. O motor foi comprado desse jeito, ou seja, sem cabeçotes, sem acessórios e sem o cárter. Parece que inicialmente o preço desse motor, quando ele estava completo, era de 750 mil rublos.
mas o cliente conseguiu negociar para comprar só o bloco, o short block, digamos assim. E desse jeito parece que esse motor saiu para ele por volta de 500 mil rublos. Em teoria, o que precisamos dele é o bloco, o virabrequim, o comando de válvulas e talvez as bielas. Então, basicamente, tudo o que foi comprado agora é o que precisamos. Resta entender em que estado está tudo isso. Mas, de acordo com as informações que deram no desmanche, esse motor foi reparado não faz muito tempo. Não informaram exatamente quando o motor foi reparado, só disseram que foi há pouco tempo. Parece que o cliente até queria instalar ele do jeito que estava, sem desmontar, mas depois decidiu fazer uma revisão e desmontar. Agora estou desmontando, tirando a polia, a tampa dianteira, a embreagem, platô, volante e disco ainda estão no lugar. Também estou tirando tudo, tirando a carcaça. Bom, e aí tiramos os eixos, tiramos os pistões, vamos ver em que estado tudo isso chegou para a gente. Então, o motor é do ano de 2008, acho que é exatamente igual ao do cliente. O carro dele também é do ano de 2008. Então, pelos casquilhos dá para ver o estado. Este casquilho aqui é da biela do quinto cilindro, quinta biela. Vemos que há esses riscos aqui. Parece que houve falta de lubrificação, ou seja, bomba de óleo e válvula de alívio. De qualquer forma, vamos instalar um novo. O estado dessas bronzinas está pior do que até mesmo o estado das bronzinas originais, que eram 0,25 deste carro. Então, a bronzina é Sputter padrão da empresa KS Kolbenschmidt. Bom, não vejo a data de fabricação. Não é possível saber quando o reparo foi feito. Provavelmente vamos manter esses mesmos pistões. Nas bielas as buchas não foram trocadas, dá para ver a folga. Dava para ver claramente na câmera. Ou seja, as bielas vão de qualquer jeito para os torneiros para verificar os encaixes das bronzinas de biela. Se estiver tudo certo com isso, então será feita a substituição da bucha do pino da biela, o pino do pistão e o ajuste dela. Bom, sobre as camisas eu não sei. Talvez até fiquem as mesmas camisas como opção, porque elas também estão em bom estado. Ainda tem marcas de brunimento nelas, praticamente não há desgaste. Bom, primeiro vamos desmontar e ver. Como opção, talvez troquemos apenas as borrachas sobre as camisas e troquemos os anéis dos pistões. E claro, as bronzinas. E também quanto às bielas ainda não está claro.
Retirei as tampas principais e mostrei as bronzinas. Depois trago mais detalhes. Elas também têm escoriações. E agora, no eixo, por exemplo, nesse colo do meio, dá para ver o desgaste, deve ter uns 7 centésimos com certeza. Não sei o que faremos. Beleza, então já adianto que tem questões com o eixo. Vamos limpar, medir e aí decidimos o que fazer. Então o motor está desmontado, vamos resumir. O bloco está em um estado bom, basicamente daria até para montar de novo nele, mas mesmo assim, como já falei várias vezes, a gente está tentando fazer uma reforma completa, então estamos fazendo tudo da melhor forma possível. Bom, também vou dizer que tudo depende do cliente, então agora vou informar tudo isso para o cliente e vamos ver qual decisão será tomada. É claro que o meu papel é recomendar e cabe ao cliente decidir se concorda ou não. Ainda assim, recomendo fortemente levar o bloco para a usinagem e realizar todos os trabalhos com ele. Ou seja, a restauração dos alojamentos dos mancais principais, bases, superfícies de contato, cabeçote e alojamentos das camisas. Então, há defeitos em tudo isso, não vou mostrar na câmera, mas agora vou colocar as fotos. Nas fotos é possível ver um defeito nas divisórias ao redor dos canais de água, onde o bloco vai para a usinagem. Agora sobre as camisas, no começo eu pensei que as camisas iam ficar essas mesmas, porque aparentemente o conjunto de pistão parece novo, dá para ver que foi instalado recentemente. Os pistões parecem estar sem riscos. Mas agora, quando eu retirei as camisas, vi o seguinte: esta é a situação. Este aqui é o nosso quinto cilindro. Vemos que há riscos praticamente em toda a camisa, e esses riscos são causados pela parte superior do pistão, entre o primeiro anel de compressão e o topo do pistão. É ali que se acumula o carvão. E é esse carvão que desse jeito arranha e danifica as camisas. Ou seja, este aqui é o nosso quinto cilindro. Este é o nosso terceiro cilindro e aqui vemos que o desgaste é bem pequeno. Este é o primeiro cilindro. As camisas devem ser trocadas. Os pistões permanecerão os mesmos. Trocaremos as camisas, borrachas e colocaremos novos anéis. Já falei das hastes. Agora, sobre as bronzinas, podemos ver o estado em que estão. Não sei o ano de fabricação nem quando foi feito o reparo, mas dá para ver que elas são novas. É difícil saber quando foram trocadas e há esse desgaste aqui. Aqui estão os arranhões, então as bronzinas devem ser trocadas. Já o comando de válvulas à primeira vista parece ok. Os mancais e ressaltos principais estão visualmente em bom estado. Vou medir também a altura do ressalto. Acredito que não haverá dúvidas sobre o comando de válvulas, que continuará o mesmo. Já o virabrequim apresenta desgaste nos mancais principais, como mostrei. E também ocorre desgaste nos moentes de biela. Então, fiz as medições, o desgaste é de 0,67 mm, não sei no geral o que vamos fazer. Além disso, por exemplo, no quinto munhão principal há essas cavidades, ou seja, parece que ele ficou parado por um tempo. Aqui começou a aparecer ferrugem. Então, como já falei várias vezes, na minha opinião é melhor deixar o eixo com o desgaste. Lá, 4, 5, 6 centésimos do que retificar para a primeira medida de reparo, ou seja, 0,25, bom, não sei. Então, se alguém perguntar, você garante que esse eixo vai funcionar sem problemas? Bom, claro que eu não vou dar garantia. Como posso dar garantia se aqui já tem um desgaste de 7 centésimos, né? É difícil prever exatamente como ele vai se comportar. Com base em minha experiência de 2 décadas, acho melhor deixar o eixo assim.
Pela experiência posso afirmar que, de modo geral, não houve problemas com o eixo. Já comentei isso ao desmontar o primeiro motor, cabeçotes, turbina, equipamento elétrico, sistema de combustível, entre outros. Ou seja, tudo isso permanece como está. Então é isso, vou encerrar este vídeo sobre a desmontagem do motor, na verdade, de 2 motores. Muito obrigado a todos por assistirem, boa sorte para todos, tchau para todos.